minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez nesta página virtual, todos nós, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Deus misericordioso que nos concede constantemente oportunidades para o nosso aprendizado. Este Pai que nos ama infinitamente, este Pai que não julga, este Pai que não castiga, este Pai que educa, ofertando oportunidades. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos lá na resposta da questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para as nossas reflexões. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do Livro da Esperança, este belíssimo livro de estudos do Evangelho de Jesus, o capítulo de número 87, que tem como título Ante a Mediunidade. Então aqui Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz esclarecimentos acerca do uso da mediunidade. Então aqui, quando ele nos fala ante a mediunidade ou perante a mediunidade, o que, em especial, aqueles nossos irmãos, todos aqueles que têm ostensivamente a mediunidade como ferramenta de trabalho para a iluminação espiritual, em primeiro lugar dele próprio, o que nós estamos fazendo com esta ferramenta. Então aqui são esclarecimentos que Emmanuel nos traz acerca deste assunto. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões acerca de mediunidade, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 107, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Então aqui ele nos fala em relação àqueles vacilos nossos, em relação à nossa trajetória, em relação a continuarmos na prática do bem, continuarmos o nosso trabalho de melhoria, de transformação. Quando pessoas vêm até nós e nos questionam: por que você está fazendo isso? Você acha que você vai conseguir se tornar uma pessoa assim melhor? Você vai se tornar um anjo? Não adianta você conseguir continuar tentando, porque isso é muito difícil. Você não irá conseguir. E aí, às vezes, a dúvida bate à nossa porta e nós vacilamos. Então aqui Pastorino nos chama a atenção que quando esta dúvida, seja uma dúvida que chega até nós através de outras pessoas ou através da nossa própria consciência vacilante ainda, quando esta dúvida nos assaltar, é preciso que mantenhamos o equilíbrio, nosso coração firme naquele propósito de transformação, de nos tornarmos verdadeiramente pessoas melhores. E aí ele nos diz: se a mágoa e a calúnia o ferirem,
Não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós ficarmos magoados porque alguém nos criticou, alguém nos caluniou, não desperdicemos o nosso tempo. Conforme ele nos fala aqui, não fiquemos a lamentar, sentado à beira do caminho, esperando e aguardando a vida passar, mas continuemos trabalhando, continuemos o nosso serviço construtivo em prol de nós mesmos e auxiliando outras criaturas. Sem sombra de dúvida, esta é a melhor escolha, esta sempre foi a melhor escolha. E aí ele diz da seguinte maneira ainda: não se deixe desfalecer pelas dores, ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então aqui ele encerra esta belíssima reflexão, esta belíssima mensagem, nos chamando a atenção, nos conclamando para que nós não venhamos a desfalecer pelas dores ou devido às dores que nos assaltem ou que cheguem até nós. Ao contrário, que nós possamos elevar o nosso pensamento confiante a Deus, pedindo socorro. Então aqui são palavras belíssimas de esclarecimentos de Carlos Torres Pastorino. E aí nós fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 87 do Livro da Esperança, em que ele nos traz estudos e reflexões acerca da mediunidade. E Emmanuel busca como referência para estes estudos palavras de Jesus, quando ele também nos falou sobre mediunidade da seguinte maneira: a anotação de Mateus, lá no capítulo de número 10, versículo de número 8, quando Jesus disse o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então aqui Jesus nos chamou a atenção, em especial para o uso da mediunidade, que não podemos de forma alguma tornar a mediunidade uma mercancia, tornar a mediunidade um meio de ganhar dinheiro, tornar a mediunidade um profissionalismo. Não, de forma alguma. O médium precisa trabalhar honestamente em um campo de trabalho comum das demais pessoas para ganhar o sustento para a sua vida e para a sua família, e na medida do possível, na medida das suas capacidades, de acordo com o tempo que ele dispuser, trabalhar mediunicamente para lhe auxiliar e auxiliar as outras criaturas gratuitamente. E aí Emmanuel também buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26º, no item de número 10, a seguinte frase acerca de mediunidade: procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção, em especial para os médiuns ostensivos, que todos aqueles que têm necessidade, todos nós necessitamos de recursos mínimos para a nossa sobrevivência, manutenção do nosso corpo físico. Então eles nos chamam a atenção que nós precisamos procurar tudo aquilo que nós carecemos, tudo aquilo que nós precisamos para viver, estes recursos materiais, que nós busquemos em toda parte, menos no campo mediúnico, menos na seara da mediunidade. Neste campo, não. Neste campo, o trabalho é gratuito. E aí eles acrescentam ainda: não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Conforme havíamos dito anteriormente, o médium vai trabalhar gratuitamente, usando a mediunidade, de acordo com o tempo que ele dispuser materialmente falando.
E ainda eles dizem, os espíritos lhe levarão em contas o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde possa subir. Então aqui os espíritos, conforme eles nos chamam a atenção, os espíritos amigos, levarão em conta constantemente o devotamento, o esforço, o sacrifício de cada um, e sem sombra de dúvida que se afastarão de todos aqueles que quiserem usar os espíritos amigos como uma escada para subirem na vida materialmente falando, ou seja, ganhar dinheiro. E aí, na sequência, Emmanuel começa os esclarecimentos que ele nos deixou neste capítulo, com base nas palavras de Jesus e dos espíritos amigos. Emmanuel começa nos falando da seguinte maneira, que mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Então, mediunidade na bênção do auxílio. Então, a mediunidade ela precisa ser usada constantemente como bênção para o auxílio, e sendo assim, ela será semelhante à luz em louvor do bem. Agora, em se falando de mediunidade, o que é realmente mediunidade? O que é realmente ser um médium aqui na Terra? Então, conforme nós encontramos anotações do próprio Kardec, lá no livro dos médiuns, no final do livro dos médiuns, Kardec anotou da seguinte maneira, que a palavra médium, ela tem sua origem lá no latim, que também significa médium lá no latim, e que, em verdade, ela tem como significado meio, intermediário, ou seja, pessoa que possa servir de intermediária entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Então, o médium é este intermediário entre mundo material e mundo espiritual. É esta ponte, é este que faz a ligação entre estes dois mundos, simbolicamente falando, mundo material e mundo espiritual. E neste momento quero mais uma vez abraçar a todos os irmãos e irmãs que se encontram nesta página virtual, neste momento, para juntos estudarmos acerca de mediunidade, abraçando aqui de uma forma especial a nossa companheira, irmã de jornada, Ivanice, lá de Nortelândia, no Mato Grosso. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E voltando às palavras dos espíritos amigos, então eles nos dizem que médium é isto, é esta ponte, é este intermediário entre esses dois mundos, físico e espiritual. E que mediunidade nada mais é que a faculdade do médium, ou seja, esta faculdade sobre a qual Jesus nos falou, que é preciso usá-la gratuitamente. E, neste caso, o mediunato é a missão providencial dos médiuns. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, nos dizem os espíritos amigos. Então, a mediunidade jamais foi e jamais será uma profissão, ou seja, um meio de ganhar dinheiro. Não, de forma alguma. Conforme nos disse Jesus e os espíritos amigos, é um dom que precisa ser colocado em prática, na prática do bem, de forma gratuita. E conforme nós sabemos, a mediunidade com Jesus nada mais é que um ato de amor. Esta, sem sombra de dúvida, é a mediunidade com Jesus, o trabalho gratuito, constantemente. E aí, Emmanuel, na sequência das reflexões, ele nos chama a atenção da seguinte maneira, que toda luz é providencial. E a mediunidade é luz para o próprio médium. É luz que possa iluminar, desde que usada corretamente, iluminar
a sua própria alma, porque é o instrumento que ele trouxe aí que está à sua disposição para a sua própria iluminação espiritual. E aí ele diz ainda que toda mediunidade é importante. Não existe uma mediunidade mais importante que a outra. Então, se você trouxe na sua organização física o preparo necessário e suficiente para a prática mediúnica da psicofonia, a psicofonia ela não é menos importante do que a psicografia e qualquer outro tipo de mediunidade, conforme nós encontramos aquela diversidade de tipos de mediunidades que Kardec elencou em O Livro dos Médiuns. Não, de forma alguma, porque conforme nos fala aqui Emmanuel, toda mediunidade praticada com amor é importante. E aí ele acrescenta: reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Então aqui ele nos traz algumas reflexões acerca da luz, comparando esta luz que nós temos aqui à nossa disposição para clarear a nossa caminhada durante o dia e durante a noite, ele fazendo uma comparação com a mediunidade quando usada corretamente. Então, por isso que ele nos diz, reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Aí ele traz essa diversidade de algumas diversidades que a luz se expressa aqui na Terra para nós. Então ele diz da seguinte maneira, que temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes. Aquela luzinha que fica lá no alto de uma torre, no alto de um prédio. Então aquela luz que fica lá piscando, que fica lá brilhando, ele nos fala que ela não está ali à toa. Ela tem a sua utilidade, ela está ali para servir de rota segura ou auxiliar para uma rota segura aos navegantes. E aí ele nos fala das luzes que se encontram nos postes das vias públicas, a benefício de todos. Da mesma forma, ele nos chama a atenção da luz que se encontra no recinto doméstico em uso particular. Ele nos chama a atenção para as luzes que se encontram nos sinais de trânsito, evitando desastres. Ele também nos lembra das luzes que se encontram nos educandários, ou seja, nas nossas escolas, nas nossas instituições de ensino, garantindo a instrução. Da mesma forma que ele nos lembra das luzes que se encontram nas enfermarias em socorro aos doentes. E ele ainda nos lembra das lanternas, lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras de subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. E assim sucessivamente. Em quantos lugares nós temos a luz à nossa disposição para nos auxiliar, sem sombra de dúvida, que a missão da luz aqui na Terra é tornar a nossa vida mais fácil, mais tranquila, mais iluminada. Então, assim também é a mediunidade. Precisa ser usada de forma correta, precisa ser usada de forma honesta. E aí, Emmanuel ainda acrescenta o seguinte, que todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Então, todo núcleo de energia, seja esta energia comum que nós temos aqui, conforme ele citou, estas várias energias que nós temos à nossa disposição sendo utilizada de forma diferente, mas todas sendo muito, muito úteis na nossa vida. Então ele nos chama a atenção que todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente,
nenhum deles desprezível. Então, nenhum núcleo de energia luminosa pode ser classificado como ineficiente ou como desprezível. E aí ele nos lembra que a vela, já que ele está falando de luz, comparando com a mediunidade, que é esta luz que nós temos à nossa disposição para clarear a nossa estrada, desde que usada corretamente. Então ele nos chama a atenção que a vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola, no amparo às inteligências transviadas na ignorância. Então aqui ele nos chama a atenção que aquela vela, aquela luz pequenininha, que está lá num barco, no meio do oceano, um barco à deriva, que neste caso auxilia na sua localização, ela é tão importante como aquele lustre aristocrático que está ali nas escolas, que ampara a inteligência ainda na ignorância. Então aí ele nos chama a atenção desta forma e ainda nos chama a atenção acerca da candeia, que é a candeia frágil. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo, é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. Então aquela lâmpadazinha, aquela lamparina que ainda nós conhecemos, que ainda é usada lá no meio rural, onde não tem energia elétrica, em alguns lugares ainda não existe energia elétrica para ser usada. Então aqui ele nos fala que aquela candeia frágil, ela é tão importante quanto o foco de luz vigoroso que clareia um salão cultural, porque aquela lamparina, ela é irmã deste foco luminoso e aquela lamparina está auxiliando alguém para a sua aquisição de cultura, para o desenvolvimento da sua inteligência, ali indicando as letras, para que ele possa enxergar as letras de um livro. E é por isso que na sequência ele nos chama a atenção da seguinte maneira: no que tange à luz, o espetáculo é acessório. Então, o espetáculo em relação à luz, este é acessório, vale o proveito. Assim é com a mediunidade. Existem ainda espetáculos? Sim, sem sombra de dúvida, mas sem sombra de dúvida também que o que vale no uso da mediunidade é o proveito que se tira daquela mediunidade. Ainda existem muitas pessoas que procuram os centros espíritas para o fenômeno mediúnico, sem sombra de dúvida, e ontem mesmo eu tive a comprovação disto mais uma vez, onde, participando de uma reunião mediúnica, neste caso de forma virtual, ali apenas acompanhando aquela reunião mediúnica de psicografia, eu percebi a presença virtual de um número muito superior àquela quantidade de pessoas que, via de regra, participam de uma reunião virtual de estudo do Evangelho. Não estou aqui de forma alguma tecendo crítica a nenhuma daquelas pessoas que estavam participando. Eram pessoas que estavam em busca de uma notícia de um ente querido que antecedeu-lhe o retorno à pátria espiritual. Mas sem sombra de dúvida que ainda hoje o fenômeno mediúnico atrai muitas pessoas, atrai até mesmo muito mais do que o fenômeno do próprio Evangelho do Cristo, que pode trazer para a nossa vida o esclarecimento. E aí Emmanuel, encerrando estas reflexões, ainda nos lembra o seguinte, que em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. O que falamos anteriormente. Então, neste caso, na mediunidade, o que importa verdadeiramente é o serviço prestado e não
e não o espetáculo. O fenômeno é suplemento. E aí ele encerra que em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Então, a lâmpada da mediunidade apagada não tem diferença nenhuma das trevas. Então, é preferível, mesmo que seja uma candeia bruxuleante, que ela esteja acesa, esteja ali combatendo as trevas. Então, assim é a mediunidade com Jesus, sendo exercida gratuitamente, sem nenhum espetáculo também. E conforme, para encerrarmos as nossas reflexões, já que estamos falando de mediunidade, estamos falando de médium, para aqueles que quiserem estudar acerca do assunto, busquem o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial neste capítulo 26º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem várias questões também de O Livro dos Espíritos, e existe todo o Livro dos Médiuns e várias obras complementares, em especial de Chico Xavier, tratando sobre o assunto. E nós encontramos também no livro O Consolador várias questões, em especial na questão 384 e 387, que trata de mediunidade, quando Emmanuel foi questionado acerca da maior e primeira necessidade do médium. Qual é a maior e primeira necessidade do médium? E Emmanuel respondeu a todos nós através de Chico Xavier que a primeira e maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. Sem sombra de dúvida que um médium evangelizado, ele irá praticar a mediunidade com Jesus, a mediunidade gratuita, a mediunidade sendo luz em suas mãos, clareando também o caminho de outras criaturas, além de, em primeiro lugar, clarear o seu próprio caminho. Muito obrigado a todos, um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos retornar em nome de Jesus, com a permissão do nosso Pai de infinita bondade e amor, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.